Olá, meu nome é Clara Monteiro, estamos aqui para mais um Econ Experience, hoje com a honra de receber Tatiana Ah. Palmeira e vamos entender um pouquinho como foi a sua trajetória aqui em Orlando. Então, Tati, me conta um pouquinho quem é Tatiana Palmeira e qual a sua cidade natal, de onde você vem. Ai, meu Deus. Eu sou uma mulher de fé. Eu sou mãe, sou filha, sou aquela pessoa lutadora que corre atrás dos meus sonhos. E eu vim da minha cidade linda e maravilhosa, João Pessoa, na Paraíba, onde eu tenho muito carinho e muito orgulho de todo o meu povo do Brasil. Quantos filhos você tem, Eu Tati? tenho dois filhos, o João, que tem 22 anos, e tenho a Maria Eduarda, que tem 18 anos. Oh, qual foi a decisão de vir para cá? Quantos anos vocês moram aqui? Então, nós moramos aqui há quase 9 anos. Tudo começou mesmo querendo vir ter uma experiência aqui, uma experiência para aprender a cultura, para aprender a língua. E nós iríamos ficar aqui até por então, no máximo um ano. Então, nossa perspectiva era ficar um ano aqui nos Estados Unidos. E aqui estamos nós há 9 anos. Então, chegou um momento que meu filho falou: Mamãe, eu não volto para o Brasil. Mamãe, eu não tenho interesse em voltar para o Brasil, porque aqui é o meu lugar. Isso, o meu mais velho, ele tinha 14 anos na época. E a gente teve que tomar uma decisão, assim, porque meu marido, ele não ficava aqui. Ele vinha para cá, ia para o Brasil, ficava um tempo aqui, nesse primeiro ano. E aí foi quando a gente realmente teve que... Porque são decisões muito importantes Sim. para a vida da gente, né? Onde você vê sua família, onde você vê esse país que é um país das oportunidades, que é um país onde beneficia tantas pessoas, né? Então, eu com meus negócios no Brasil, com tanta coisa no Brasil que eu já tinha construído naquela época, e aí foi quando a gente tomou a decisão junto, né? Em primeiro lugar, eu pedi ao Deus mesmo para mim dar sinais, se realmente era isso que eu tinha que tomar essa decisão de ficar, e junto com meu marido, né? E eu entendi que aqui era o nosso lugar. Eu entendi que aqui era o lugar para minha família, que aqui era um lugar que eu iria prosperar, que Deus iria me dar oportunidades. E aqui estamos nós. Os meninos bateram o martelo. Tati, em que você é formada? Então, no Brasil, eu tenho a minha formação em pedagogia, sou pedagoga e psicopedagoga, e tenho orientação e supervisão educacional, enfim, tenho uma trajetória na educação. Aqui eu fiz aquela parte todinha voltada para o child care, então eu estudei sobre isso aqui, também tenho formação na área de linguagem, também aqui nos Estados Unidos, o que me dá subsídio para desenvolver um trabalho com tanto carinho e primazia aqui em Orlando, né? E como psicopedagoga e CEO da Little Brasil Club, me diz como essas duas áreas se conectam na sua vida profissional. Olha, eu assim, não tem como uma coisa não estar conectada com a outra, sabe? Porque eu falei para Deus, eu fiz, Deus, se tu quer que eu fique aqui nesse lugar, que tu me mostre sinais para eu fazer realmente o que eu amo. E eu amo trabalhar com educação, eu amo trabalhar com criança. Então tá muito conectado a área da minha formação, que é algo que eu já fazia no Brasil. Claro que aqui é um segmento um pouco diferente, mas tudo, de certa forma, é na área da educação, mas assim, é uma área de crianças menores em relação lá na escola no Brasil, né? Mas assim, está muito conectada ao amor, à atenção, ao carinho, à responsabilidade e uma missão. Porque eu entendo que eu tenho uma missão aqui. Você também é colunista da educação, correto? Isso mesmo. Quais temas você aborda nas suas colunas? E que impacto você acredita que traz com ele? Eu acredito assim que não tem como existir uma educação onde não existe afetividade, né? Onde não exista relacionamento da família junto com a criança. Então, eu oriento muitos pais na minha coluna eu falo muito sobre isso, sobre o papel da família, sobre o papel da importância do brincar na primeira infância, do papel que os Estados Unidos têm na educação também dos filhos. Eu coloco os prós e os contras também, porque aqui tem muita coisa positiva. Algumas coisas também avalio como negativo em alguns aspectos. Então, eu sempre tento mostrar para o leitor de forma real sobre esse meu olhar de educação, essa minha experiência que eu tenho na área educacional. A Little Brasil Clube é uma iniciativa linda. Você pode contar um pouquinho sobre o projeto? Quais programas vocês têm aqui? A faixa etária das crianças que vocês trabalham, tudo. Little Brasil nasceu de um sonho, né?
Eu realmente, eu falo isso que é um sonho, a Little Brasil. Eu sonhei num projeto trabalhando com criança. Naquela época desse sonho, ainda não estava claro que seria uma área voltada para o desenvolvimento da língua. Eu sabia que era trabalhar com criança, mas não voltada para o desenvolvimento da linguagem. Então, eu participei de um congresso, e aí eu participei de alguns congressos, tudo, e eu fiz uma pesquisa, e eu vi que dentro aqui dos Estados Unidos existe uma procura muito grande para o desenvolvimento da língua portuguesa. Então eu fiz esse projeto e eu apresentei num congresso em Nova York. Então foi a partir daí que as portas abriram para mim, foi a partir daí que, claro, lá só tinha gigante, eu falo assim que eu era uma formiguinha, mas Deus está comigo o tempo todo, sabe? E Ele faz a gente se tornar gigante. Então eu consegui, e através dessa conferência que eu participei, desse projeto que eu apresentei, a gente abriu a nossa escola. Então, no começo, estava tudo no papel. E depois a gente veio colocar a nossa escola. Era um espaço super reduzido, pequenininho, porque, enfim, a gente estava no papel, a gente não sabia de fato que iria dar certo, né? Mas o Senhor fez realizar aquele sonho que eu estava lá atrás, que eu tive lá atrás. Foi aí que Ele me deu esse prédio aqui. E aí vai vir outras histórias mais pra frente. E há quantos anos vocês estão com a Little Brasil? Então, nós estamos há 7 anos, a Little Brasil. Daqui a pouquinho vai fazer, daqui a pouquinho tá fazendo 7. E assim, a gente tá muito feliz, porque eu olho para trás e eu vejo, quando tudo começou, que tínhamos tantas incertezas, tínhamos tantos questionamentos, né? Então, você tem um sonho e coloca aquilo ali na prática. Então, é natural a gente ter momentos de incerteza e falar assim, meu Deus, será que eu vou conseguir pagar o aluguel desse prédio? E Deus honra a gente, sabe? Deus honra. E glória a Deus que a cada ano a gente vem crescendo o número de alunos, ficamos em lista de espera no primeiro prédio nosso. E a gente teve que abrir uma outra unidade porque o nosso primeiro prédio já não suportava o nosso número de alunos. Então, as pessoas entenderam o que era um programa de desenvolvimento do PLH, que a gente é a nossa base, que é PLH, que chama Português como Língua de Herança. Então, é onde várias pessoas do mundo inteiro estão trazendo estratégias e possibilidades para desenvolver a língua portuguesa como língua de herança no mundo inteiro. E qual a faixa etária dessas crianças? Então, nós trabalhamos com crianças a média de 2 anos de idade até 10 anos de idade. Então, são crianças. Muitas pessoas me falam, mas faz um projeto para adolescente, para adulto. E eu falo assim, que eu não quero fazer de qualquer jeito, sabe? Sim. Fazer é fazer da melhor forma. Eu não posso abraçar o mundo se eu não vou conseguir abraçar o mundo. Eu prefiro, é uma decisão minha, fazer da melhor forma. E fazer da melhor forma é fazer um trabalho que eu tenho desenvolvendo até hoje, trabalhar com crianças. Então, minha intenção no momento não é aumentar os programas, mas sim aumentar o nosso projeto Little Brasil para ir para vários lugares daqui nos Estados Unidos, ou quem sabe, do mundo, né? Quais os programas que vocês têm aqui? Me conta um pouco deles. Então, nós temos o programa para criança, né, a partir de 2 anos e até 10. Então, a gente tem chamado Little One, que são crianças de 2 anos que fazem todo o programa, é como se fosse uma preschool no Brasil, aqui dentro da nossa escola. Então, 2 anos, 3 anos, 4 anos de idade. Então, a gente chama preschool aqui em Orlando. E também, a partir de 5 anos, já começa a escola regular americana. Então, aqui nos Estados Unidos, a escola americana inicia oficialmente a partir de 5 anos. Então, 5 anos de idade, a criança tem que ir para a escola americana. Então, nós continuamos a fazer esse projeto com essas crianças que estão na escola regular. Aí é o nosso programa do After School, onde a gente traz a criança para a nossa escola. Aí a gente trabalha com o português e com o inglês, dando esse suporte para a criança, porque também eu tenho muitas crianças que acabaram de chegar do Brasil. E elas ainda não sabem o inglês. Vai se adaptar. A gente faz todo esse momento de acolhimento da criança, passando segurança para ela, dando todos esses trâmites inicial para ele, para que ele possa ter uma vida acadêmica de sucesso aqui nos Estados Unidos. Então, a gente faz um trabalho de português e de inglês também. Então, eles vêm para cá, eles realizam as atividades da escola aqui também. Todos aqui. Na verdade, todo o homework é feito aqui conosco. Então, os pais,
Eles chegam para pegar as crianças que estão, por exemplo, no África School, chega aqui, já toda a atividade que era para ter feito em casa já foi feita aqui conosco. Então, os pais, eles assim, eu até falo para os pais brincando, olha, pergunta como é que foi o dia, mas não precisa você ter essa questão de você sentar na mesa, ensinar a atividade, porque também para muitos pais ainda é um desafio esse processo do inglês. Então, a gente dá esse suporte a todas as famílias aqui, né? E em relação à gratificação, qual a importância você acha que a Little Brasil traz para os pais, a tranquilidade que vocês passam? Assim, é lindo de ver, porque os pais, eles sentem aqui esse acolhimento. Porque nós, eu falo assim, que nós imigrantes, né? Viver em outro país, e a gente tá longe das pessoas que a gente ama, né? Tá longe de avó, de avô, tá longe de tio, de tia. Isso o nosso coraçãozinho sente. Não importa, sabe? Mas a gente sente muita falta. Só quem mora fora do país sabe o que eu estou falando. Então, a nossa escola, eu quero que, esse o nosso principal objetivo, que as pessoas, quando cheguem aqui, sintam esse acolhimento, Acolhimento. sintam esse amor. Então, os pais falam, Tatiana, como eu me sinto bem nesse lugar, como os meus filhos se sentem bem nesse lugar. Então, isso para mim, quando eu escuto isso, fala assim, alcancei meu objetivo. Alcancei Meu meu objetivo, propósito. você entende? Que é um amor acima de qualquer coisa. Então, eles se sentem muito amados aqui. E também começando a vida profissional, as crianças não podem ficar sozinhas em casa aqui nos Estados Unidos, não é? Justamente. Então, nada melhor do que o pai encontrar dentro de um único ambiente. Olha só, o pai chega aqui, matricula o seu filho. Aqui ele vai ter aula de português, de inglês, karatê, culinária divertida, que eles fazem comidinha aqui, tá? Culinária, arte, futsal. E além de tudo isso, encontrar amor, atenção, carinho. Então eu falo que aqui é um lugar completo. Eles podem escolher os dias que eles vêm? Duas vezes por Isso. semana ou são todos os dias? Os pais, eles podem optar, vamos dizer, alguns pais quando chegam, às vezes ainda estão se organizando financeiramente, é natural, alguns pais quando chegam ainda estão no processo de adaptação, falam assim, eu vou colocar inicialmente, Tatiana, só 2 vezes na semana, porque eu quero que ele tenha contato com crianças. E aí, aos poucos, os pais vão começando a ter seus trabalhos, vão começando a ficar, então aí vai aumentando a nossa carga horária aqui conosco. E quais são as suas visões para o futuro da Little Brasil Club? Vocês estão abrindo outra filial? Conta pra gente. Eu vou contar um segredo. Então, assim, eu sei que muitas propostas aconteceram, muitos pedidos aconteceram, mas eu falo assim, sabe o que é um filho? A gente, para ter um filho, a gente planeja, a gente pensa, a gente fala assim, não, agora é o momento, né? Então, do mesmo jeito, a Little Brasil é como se fosse um filho. Então, a gente, nesse momento, a gente está gerando um filho, nós já estamos com a nossa segunda unidade ainda em processo de gestação mesmo, porque tem todos os PERTs, as licenças e toda essa parte burocrática que é desgastante, mas é necessário, né? Esse país, assim, eu compreendo que eu tenho que passar por todas essas etapas. Então, logo, logo, a gente vai estar abrindo nossa segunda unidade da Little Brasil. Aonde? É em outra cidade, mas que, como a população está crescendo bastante, muitas pessoas querem em outras regiões, enfim, também. Nós estamos indo para a cidade de Claremont, então a gente continua aqui em Orlando, essa primeira unidade, a gente vai abrir a outra unidade, fica uma média de 40 minutos, mais ou menos daqui, né? Mas que vai dar esse suporte às pessoas que moram nessa outra área lá. Que cada vez mais cresça. Você também ganhou o prêmio de Brasil Award, prêmio de mulher brasileira aqui nos Estados Unidos. Você pode compartilhar pra gente? Isso, eu acredito que por assim, tipo, essa mulher, porque assim, eu vou confessar para vocês, hein? No começo lá atrás, as pessoas me apontavam assim, essa mulher é louca, essa mulher não tem, assim, gente. Porque imagina só, abrir uma escola aqui nos Estados Unidos de português, imaginem o que as pessoas pensavam de mim. Essa pessoa lá na minha terra falando assim, essa pessoa não tem juízo. Então, era mais ou menos assim como as pessoas lá atrás, né, ainda no processo. Mas aos poucos as pessoas foram entendendo e toda a comunidade votaram em mim como uma referência de mulher empreendedora.
mulher que buscou realizar os sonhos, né? E está buscando até hoje, enfim. E aí eu ganhei o prêmio Mulher Brasil USA como empreendedora de sucesso aqui em Orlando. E qual conselho você daria para uma mulher que está pensando em vir para os Estados Unidos? Então, eu assim, primeiro lugar, fala com Deus. Em primeiro lugar, pede as orientações para ele, porque ele vai dar sinais para você, ele vai dar sinais. E segundo, você fala com toda a sua família, né? Com seu marido, com seus filhos, porque sua família tem um papel muito importante. Às vezes, eu tive de me abdicar de algumas coisas no Brasil, né? Dizer para mim que foi fácil, não. Mas eu tive que abrir mão de algumas coisas para eu poder receber outras. Então, eu não consigo abraçar tudo, mas eu tive que soltar algumas coisas para poder receber outras. Então, assim, coloca sempre isso na balança e vai dar certo. Tati, como você equilibra suas responsabilidades como mãe e como líder empresarial aqui? Eu vou dizer para mim assim, é fácil, não é, porque eu sou aquela mãe assim, sabe aquela mãe que quer ter os filhos tudo de baixo assim, Ah, tá, né? Mas eu entendo da minha missão enquanto educadora, enquanto CEO de uma empresa como essa, eu entendo da minha missão e eu entendo também da minha missão como mãe, né? Como uma dona de casa. Então, são princípios que, independente de eu estar todos os dias na minha casa, toda hora, né? Quando eu falo todos os dias, na verdade, toda hora na minha casa, eu não preciso estar toda hora dentro da minha casa ali. Mas eu preciso ensinar para os meus filhos valores e princípios. Porque é independente se eu estar pertinho dele ou longe deles, ele vai lembrar dos princípios que eu ensinei. Então, esses são valores que eu tenho que deixar para toda a minha, para os meus filhos para o resto da vida, agora mesmo. A minha filha está na faculdade, acabou de ir agora, está morando lá, meu filho se formou agora. Então, assim, nós estamos vivendo na minha casa outras fases, né? Mas eu estou convicta, então eu estou preparada e eu sei dessas fases importantes para eles, como também para mim. muito obrigada, Tati, por estar compartilhando sua trajetória com a gente. Sucesso! E eu queria que, para finalizar, você fizesse um chamado para a Little Brasil Clube, para esses pais que estão chegando e querem colocar seus Eu filhos aqui. assim, é meu convite do coração para você, pai, conhecer, seguir a gente nas nossas redes sociais e entender que quando você vir, já tô profetizando, ó, quando você vir para aqui para os Estados Unidos, no começo vai ter desafios. Teve para mim, como tem para todo mundo, né? Todo mundo tem desafios. Mas entenda, você chegando aqui, se você nos procurar, você vai, independente do seu filho ser aluno meu ou não, eu estou aqui à disposição para poder ajudar com palavra, em orientação, como fazer a vacina do seu filho, em que lugar deve buscar, que escolhas escolher, enfim. Então, independente de qualquer coisa, a gente aqui tem que estar juntos, a gente tem que estar junto, um pelo outro. Então, assim, conte com meu apoio, conte com a minha ajuda mesmo, tá? E, e se eu tiver a oportunidade de seu filho ser meu aluno, tenha certeza que ele será muito amado. E aqui ele vai encontrar um pouquinho de vó, um pouquinho de tia e um pouquinho, assim, de amor e, claro, uma educação de muita qualidade. Muito obrigada e até a próxima. Oh.